Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo vamos falar sobre o Monitrip, o programa de rastreamento exigido pela ANTT. Meu nome é Ricardo Franco, sou empreendedor na Atex Lógica, uma empresa de tecnologia voltada ao mercado de internet das coisas. Pessoal, a Atex ela trabalha com 3 serviços essenciais: o desenvolvimento e projeto de hardware e software embarcado, manufatura de placas de circuito eletrônico e consultorias em homologações e integrações de outros sistemas. Neste caso, o Monitrip, que é o que nós vamos apresentar, entraria no serviço de consultoria e integração. Tenho mais de 15 anos de experiência em sistemas embarcados, em projetos, e há uns 6 anos aproximadamente trabalho no setor específico de rastreamento veicular. Esse vídeo é voltado a esse público. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o Monitrip. O Monitrip nada mais é do que um sistema de monitoramento exigido pela ANTT para alguns casos específicos, vamos entender mais para frente. Mas basicamente é um sistema de rastreamento onde você vai enviar alguns dados diretamente para os servidores da ANTT. Com isso ela pretende regular a qualidade de serviço, o cumprimento de horários e mitigar alguns problemas que possam ocorrer, principalmente acidentes. Vamos entender um pouco melhor como funcionam esses órgãos regulamentadores, tá? Vamos supor que nós estejamos aqui em Campinas, é onde eu moro, mas a minha empresa está sediada, a fábrica da nossa empresa está sediada em Valinhos, que é a cidade vizinha. O ônibus que circula na cidade de Campinas, ele é regulado pela INDEC, que é a empresa de transporte metropolitano de Campinas. Para eu ter ônibus públicos circulando ou prestando serviços dentro de Campinas, não só ônibus, transporte escolar, toda prestação de serviço de transporte de cargas e passageiros são reguladas pela INDEC. Valinhos é uma cidade um pouco menor, ela não tem o seu órgão regulador próprio, ela tem uma secretaria de transporte. Aí neste caso, quem regula as viagens de Valinhos é a EMTU, tá? Que é uma outra agência a nível estadual. Então, o transporte entre Campinas e Valinhos, se a empresa é de Campinas, precisa ter, no mínimo, uma autorização da INDEC e uma autorização da EMTU. A EMTU, ela regula todas as viagens, o transporte realizado na Grande São Paulo, na Baixada Santista, na região metropolitana de Campinas, região de Sorocaba e do Vale do Parnaíba. Todas essas regiões dentro do estado de São Paulo são reguladas pela EMTU. Aonde a EMTU não regula, quem regula é uma outra agência chamada Artesp. Então, para você rodar dentro do estado de São Paulo e poder circular dentro de todas as cidades do estado de São Paulo, você precisaria ter, no mínimo, a Artesp, EMTU, e se for entrar em Campinas e região metropolitana, autorização da INDEC. Quando você sai do estado de São Paulo, aí você precisa de uma regulação a nível nacional. E quem faz essa regulação é a ANTT. Os transportes interestaduais e internacionais. Essas são as autorizações dos órgãos competentes para quem tem uma empresa de transporte dentro de Campinas. Se você tivesse uma empresa de transporte dentro de outra cidade que não tem o seu órgão regulador, aí você teria EMTU, Artesp e ANTT. Caso você não vá sair do estado de São Paulo, você pode ter somente EMTU e Artesp. Como funciona isso? Uma empresa de ônibus, vamos supor que ela tem uma frota de 80 ônibus, ela não precisa designar todos os seus veículos para rodar fora do estado de São Paulo. Se ela faz a maior parte dos seus trabalhos dentro do estado onde ela estiver instalada, ela pode ter uma pequena parte da frota com licença NTT e a outra parte maior ela coloca Artesp, MTU e INDEC. Até porque cada uma delas tem regras diferentes. A idade do carro, o custo, o tipo de carro, o tipo de viagem a ser feita, cada um tem uma regra diferente. Isso foi para explicar um pouquinho aonde entra cada agência reguladora. Ou seja, se o Monitrip é uma norma da ANTT, ele só se aplica as viagens interestaduais e internacionais, e somente aos carros que realizam tais viagens. Vamos entender agora um pouquinho as características gerais do Monitrip e onde eles se aplicam. As viagens interestaduais, elas são divididas em 2 grupos, o de transporte regular e o de transporte fretado. O que define o transporte regular? O
Transporte regular é quando o passageiro pega um ônibus dentro de uma rodoviária ou mesmo na rodovia, mas ele é um transporte público. Você entra, paga um bilhete, sobe no ônibus, vai do ponto A ao ponto B, com alguns pontos de paradas intermediários. Isso caracteriza o transporte regular, ou seja, a venda de bilhete e a frequência mínima desse serviço. Eu tenho que ter essas linhas rodando periodicamente. É um transporte regular. Então, aquelas empresas que fazem o transporte interestadual, que você pega na rodoviária, é o transporte regular. Transporte fretado é quando você faz um fretamento, ou seja, você vai fazer uma excursão. Você vai atravessar o estado, você contrata esse serviço, mas não tem o pagamento de passagens. Não é qualquer pessoa que pode embarcar nesse ônibus. São passageiros pré-definidos anteriormente que contrataram um serviço esporádico. Esse tipo de serviço ele tem que ser muito bem definido na NTT. Você tem que ter a lista de passageiros antecipadamente, isso tem que ser enviado para a NTT. Diferente do transporte regular, eu não sei quem vai embarcar no meu ônibus. No caso do fretado, eu tenho que saber antecipadamente, passar essa relação de passageiros para a NTT, com o número do RG desses passageiros, inclusive. Bom, dentro do transporte regular, nós temos dois tipos de viagens que podem ocorrer. O rodoviário, que é para viagens de maior distância, então ele tem que ter um tipo de conforto, tipo de acessórios de segurança, banheiros específicos para esse tipo de viagem, tá? E o semiurbano. O semiurbano ele tem características de urbano, ele tem roleta, catraca, entra pela porta da frente, sai pela porta de trás, tá? Só que ele faz viagens de menor distância. Então, por exemplo, imagine que você tem uma cidade de fronteira entre dois estados e essa viagem, por exemplo, tem 35 quilômetros. Eu não preciso necessariamente pôr um ônibus rodoviário, um ônibus semiurbano pode fazer essa viagem. Mas como você cruzou a fronteira de estado, então ele é considerado um ônibus interestadual. E, portanto, vai precisar se reportar ao sistema da NTT, o Monitrip. No transporte, então, fretado, nós temos dois tipos de linhas. As eventuais, que são aquelas empresas de turismo. Então, vou fazer uma excursão para Caldas Novas, em Minas Gerais. Se eu estou em São Paulo, isso é caracterizado uma viagem interestadual. Só que ela é eventual. Eu fiz a excursão hoje e eu não tenho uma previsão de uma nova excursão. E mesmo que eu tenha uma certa periodicidade, isso não compõe uma linha, compõe um fretamento. Mesmo que eu tenha 2, 3 ou 4 ônibus nesse tipo de excursão, cada um deles vai ter uma autorização diferente. Diferente, por exemplo, do contínuo, onde o contínuo você tem uma linha de ônibus que faz sempre o mesmo trajeto e ele tem uma periodicidade, por exemplo, uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, mas ele tem uma periodicidade. É muito usado para empresas que fazem transporte de funcionários, que estão entre dois estados. Como ela tem essa certa periodicidade, você tira uma única licença que vale por um período maior, normalmente um ano. Todos esses tipos de viagens, que cobrem todas as viagens da NTT, estão dentro da regra do Monitrip, precisam reportar isso à NTT. Como funciona o Monitrip? O Monitrip é separado em duas partes, dependendo do tipo de regra, o tipo de viagem que você vai fazer. Ele tem uma parte embarcada e uma parte não embarcada. Vamos falar do sistema embarcado primeiro. O sistema embarcado é um equipamento que tem que estar vinculado ao veículo. Vinculado ao veículo não quer dizer que ele tem que ser fixo ao veículo, tá? Mas ele tem que reportar dados daquele veículo. A placa do veículo, por exemplo. E nesse reporte que ele faz, tem regras. O veículo ligado é a cada 1 minuto. Só tem que reportar o momento que o veículo estiver em viagem. Todo o resto, quando o veículo não estiver fazendo uma viagem à NTT, por exemplo, esse veículo vai fazer uma viagem interna dentro da minha cidade, então eu não preciso reportar essa informação à NTT, tá? Mas enquanto estiver fazendo uma viagem à NTT, eu tenho que transportar os dados minuto a minuto com algumas informações. Registro de velocidade e tempo, GPS, o leitor de embarque, caso seja um fretamento, eu tenho que definir esse embarque. Sensor de porta, sempre que abrir a porta ou ligar o carro eu tenho que informar esse evento NTT, a identificação do condutor e uma conectividade de rede. Como assim conectividade de rede? As informações têm que ser enviadas à NTT em tempo real, sempre que possível. Existem contenções para quando não tiver cobertura de rede, mas sempre que possível tem que fazer o envio de dados em tempo real. E tem uma parte não embarcada. Essa parte não embarcada se refere normalmente aos semiurbanos e rodoviários. O que é isso? Eu tenho que informar a NTT os dados fiscais de compra do bilhete em tempo real. Então, quando você compra um bilhete no guichê da
da rodoviária, eu tenho que enviar uma informação para a NTT. Além disso, a NTT também está cobrando agora o saque, ou seja, ao final de uma viagem, caso o passageiro queira fazer uma solicitação de consumidor, você tem que disponibilizar essa ferramenta e a informação também enviada diretamente à NTT. Antigamente essa informação era enviada para a empresa, você tinha que guardar esse registro por algum tempo, se eu não me engano eram 5 anos, e caso fosse solicitado pela NTT, você tinha que reportar essas informações. Agora não é mais assim, a NTT quer ter uma cópia desses dados. Uma informação muito importante, dos registros gerados pela parte embarcada, pela parte que está no veículo, tem que ser enviado de dentro do veículo, diretamente para a NTT. Como assim? Você não pode ter um equipamento, um rastreador, que envie os dados do veículo para a sua plataforma ou para o seu servidor e você reenvia esses dados para a NTT. Isso está irregular. Os dados têm que ser enviados do veículo diretamente para a NTT, sem nenhum tipo de manipulação do dado, da informação. Vamos entender um pouquinho quais são os tipos de dados enviados. Dependendo do tipo de operação que você tem, você precisa ou não enviar alguma informação para a NTT. Então vamos falar, por exemplo, do transporte de fretamento, que é o que envia menos informações. A parte não embarcada, da metade superior, ela não existe. Então o transporte de fretamento e turismo só compõe a parte embarcada. O que eu preciso enviar para a NTT? Velocidade, tempo de localização, jornada do motorista, ela controla a jornada do motorista, detector parada, início e fim de viagem. Acabou. Tá? Cada um desses serviços, a NTT objetiva algum tipo de informação. Então, por exemplo, no caso do transporte de fretamento, ela quer verificar principalmente a jornada do condutor. Ela quer entender se você está fazendo o rodízio de motoristas para uma viagem longa, você tem que enviar 2 ou às vezes até 3 motoristas para cumprir essa viagem. Algumas empresas de fretamento não cumprem essas regras. E agora a NTT quer ter essa informação em tempo real. Para o transporte rodoviário, normalmente as jornadas de motoristas são cumpridas. O que a NTT quer principalmente pegar nesse caso é o cumprimento de horários. Então ela quer saber exatamente onde foi embarcado, em que horário foi embarcado e se você está cumprindo os horários previstos pela NTT. E no caso do semiurbano, fica evidente que é a bilhetagem, tá? Ela quer saber a parte fiscal. Claro que todos esses, a NTT quer ter informações disso de todos, mas ela acaba dando um foco um pouquinho mais forte em cada uma dessas vertentes. Então vamos entender agora como funciona para a implantação do Monitrip. O Monitrip é regulado pela portaria número 92 da SUPAS de 2016, mas ele estava previsto que começasse a ser implantado em 2017. Então ele é baseado na norma, na resolução 4.777 de 2015. As empresas têm que fazer um cadastro no Monitrip, uma área do sistema Monitrip para os seus clientes de ônibus. E depois de 60 dias, você tem que começar a transmitir os dados. Então, retomando, a empresa de rastreamento se cadastra na NTT, as empresas de ônibus também se cadastram na NTT. Depois que você se cadastrou, você tem 60 dias para indicar esse fornecedor, ou seja, amarrar a empresa de transporte à empresa de rastreamento. E aí você tem mais 60 dias para começar a fazer a transmissão de dados. Vamos ver o cronograma de implantação disso. A NTT dividiu a implantação pelo tamanho da frota de veículos. Para as empresas que têm mais de 30 veículos, tem um prazo. Para as empresas de 8 até 29 veículos, o prazo era um pouco posterior. E as empresas até 7 veículos, ou seja, as empresas muito pequenas, eram as últimas que tinham que ser implantadas. No entanto, todos os prazos acabaram em 2017. Ou seja, nesse momento, todas as empresas de transporte interestadual deveriam estar enviando dados para a NTT. As que não o fazem estão irregulares. E como funcionam as sanções da NTT? A NTT não havia definido até então uma punição para essas empresas de transporte. Agora já ficou claro, ela já emitiu alguns comunicados, que as empresas não conseguirão tirar a autorização para fazer a viagem caso não estejam regulares com o Monitrip. Vamos entender agora, então, o impacto técnico disso para a empresa de rastreamento e a empresa de transporte. Os atuais equipamentos mercados não atendem à norma do Monitrip, porque o Monitrip ele tem um protocolo próprio de comunicação. Então, e como você ficar proibido de enviar os dados para o seu servidor
manipular esses dados e reenviar para a NTT, o equipamento embarcado no veículo precisa falar esse protocolo específico da NTT, que é um JSON ou um XML, que é uma linguagem estruturada numa norma bem específica da NTT. A NTT disponibiliza toda essa documentação. Em alguns casos, você vai precisar fazer a integração entre o sistema embarcado e o sistema não embarcado. Para as empresas de transporte regular, a parte fiscal vai ter que estar atrelada ao veículo. Então você vai ter uma integração entre os dois sistemas. Normalmente, os veículos vão ter que ter um sistema paralelo de comunicação, de rastreamento. Como assim? Se você quer fazer o rastreamento regular dos seus veículos, você tem que ter o seu rastreador regular, normal, para você fazer a gestão da sua frota, e o rastreador que envia os dados para a NTT. Ela não tem um sistema de rastreamento. Esses dados são enviados para um banco de dados da NTT, que ficam à disposição da NTT para fazer análises ou em caso de acidentes ela consultar. Então não tem um site, não tem um sistema que você acessa o Monitrip e monitora aquele veículo. Se você quer fazer o monitoramento do seu veículo, você vai ter que ter dois sistemas de rastreamento. E você também precisa definir todas as contenções tecnológicas dos equipamentos embarcados. Como assim? Vamos supor que você fez uma viagem e ficou sem rede de comunicação. Logo, você não vai conseguir enviar dados para a NTT. Então ela pede que você faça a contenção dessas informações, ou seja, o seu equipamento vai ter que armazenar esses dados para no momento adequado poder enviar essas informações. Vamos supor que o equipamento tenha quebrado, então a NTT define um tempo, um período para a substituição do equipamento, caso contrário não pode fazer novas viagens. Vamos supor que a interface com o motorista tenha se danificado, então você tem que ter uma contenção a essa identificação para que o motorista possa se identificar de outra forma. Então ela pede todas as contenções tecnológicas, e isso é responsabilidade da empresa de transporte, que obviamente seria passado para a empresa de rastreamento na sua solução. Pactos operacionais, agora sim, para a empresa que faz o transporte. O motorista vai ter procedimentos novos, que ele não fazia antes. Haverá uma carga de procedimento para o gestor operacional da frota. Ele tem que verificar e garantir que as informações estão sendo geradas corretamente. Quando você envia um dado para a NTT no sistema Monitrip, ele envia uma chave de confirmação. E a responsabilidade de manter esses dados é do gestor da frota. Normalmente ele vai delegar isso para a empresa de rastreamento, mas é sempre o gestor que tem que ter essa garantia. Normalmente ele vai delegar isso para a empresa de rastreamento. Bom, inicialmente, algumas tarefas serão feitas em duplicidade. Como assim? Para a empresa de transporte já existe um sistema onde ela faz o registro dessa viagem. E esse sistema não está linkado ao Monitrip. Então ela tem que fazer o registro da viagem na NTT regularmente e normalmente, e depois tem que registrar essa viagem no Monitrip para carregar o sistema. Então inicialmente terá que ser feito em ambos os sistemas. A NTT espera que em algum tempo exista um link, uma comunicação entre esses dois sistemas. Como a empresa de transporte ela precisa garantir que a informação chegue para a NTT, ela vai ter que, por exemplo, ter um pequeno backup de equipamentos. Caso o equipamento se danifique ou precise fazer uma troca, esse veículo não poderá fazer uma nova viagem. Para garantir o uso constante desse veículo, a empresa precisa ter uma contenção, por exemplo, um backup de equipamentos. Então vamos entender o que seria uma boa solução. Uma boa solução seria utilizar equipamentos prontos de mercado. Fazer desenvolvimento de um equipamento de comunicação voltado à NTT é um pouco complicado. Você tem o custo do equipamento, é um pouco complicado. O ideal é trabalhar com equipamentos prontos. Retirar ao máximo a inteligência desses equipamentos e trazer para o sistema. Isso seria o ideal. A operação para o motorista ela deveria ser mais fluida possível. E o sistema fazer todos os trabalhos. A gente acaba tendo um pequeno problema que quando você tira a carga do motorista, você traz para a equipe de gestão de frota. Então precisa calibrar bem isso. Aumentar o nível de automação embarcada. Por exemplo, quando o motorista ligar a chave, o equipamento ter um hardware ou um sensor que detecte que o motorista ligou a chave. Ou trabalhar por acelerômetros e não pedir que o motorista fique fazendo interfaces com o equipamento. O trabalho do motorista deve ser o mais próximo possível do que ele já faz hoje. Também devemos nos preocupar com a carga de trabalho da equipe de frota. Por quê? Normalmente as viagens interestaduais acontecem de madrugada, elas iniciam muito cedo. E você tem uma equipe operacional reduzida nesse horário. Então o sistema tem que ser o mais automatizado possível também para a equipe gestora. Essa foi uma rápida apresentação sobre o sistema Monitrip da NTT. Caso você tenha dúvidas, necessidades
ou queira fazer a integração esteja com dificuldade, por favor nos consulte. Se você tiver dúvidas, se você está de fato regular ou não com o sistema, estamos à disposição para sanar suas dúvidas. Muito obrigado.